Olá galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriela Ponte, também conhecida como Cine Rock Girl. E eu hoje vim falar de uma pessoa muito especial pra mim, que é o meu bias no BTS, que é o Suga, né? Então, August D, na verdade, né? Vamos falar de August D, que é o nome que ele escolheu pra fazer aí os seus trabalhos individuais, né? A gente sabe, todas as ARMYs sabem, né, que o BTS tá aí num período diferente, né, em que alguns integrantes estão indo para o exército e enquanto alguns estão lá no exército, os que estão aqui ainda estão na ativa fazendo alguns projetos individuais, e August D tá aí lançando algumas músicas e tudo mais. Mas o que eu queria falar com vocês especificamente era do que o próprio August D nos explicou, né, que seria uma trilogia, né, começando com Dashwita, eu não sei como é que se fala Dashwita, enfim, eu vou deixar rolando o MV aí sem som, porque eu acho que essas questões de som no YouTube são sempre muito complicadas, né, mas enfim, continuando aqui a questão da trilogia, né. O Suga ele já explicou o significado dessa música, né, algumas vezes, a começar pelo nome da Dashwita, né, que na verdade remetendo a um instrumento, a um tipo de música militar antigo e tudo mais, em que você utilizava uns instrumentos de percussão e tudo mais. E a letra é uma letra assim bem agressiva, né, bem... Afinal de contas, o Suga é um rapper, né, gente? Então, assim, comum ser uma música com uma pegada mais agressiva, com uma batida mais agressiva. Mas o que eu queria falar sobre essa música especificamente é que tem muita referência ali à era Joseon, né, na letra. Obviamente, uma música moderna com imagens que remetem a coisas antigas. Eu gosto dessa dualidade de coisas antigas e coisas tradicionais misturadas, né? E ali a história do MV, da música, conta um pouco da história de um rei que é meio louco, meio narcisista e tudo mais, que ele se acha ali o centro do universo, obviamente. Mas eu acho que tem uma parte da letra muito interessante, que ele fala, essas pessoas só falam merda, vamos cortar a cabeça dessas pessoas e tudo mais. Eu acredito de fato que essa música seja uma crítica, né, as merdas realmente que o povo fala na internet, ou até mesmo a imprensa que falam dele, que falam dos meninos do BTS. Eu acho que tem um pouco essa pegada, essa música, tá? E já teve também algumas entrevistas do Suga explicando do porquê que o August D tem essa cicatriz no olho. Diz ele que não é nada em especial, isso não tem um significado especial, que ele só queria que quando vissem os MVs individuais dele, que essa cicatriz deixassem as pessoas chocadas à primeira vista e tudo mais. Mas eu acho que tem um significado que vai além disso, que são cicatrizes internas mesmo, sabe? O Suga, ele passou por muita coisa, né? A gente sabe que rolou ali um acidente com ele em 2020, que afetou o ombro dele, né? E ele na época não contou nada pra ninguém. E ele realmente teve que passar por esse período complicado, tanto que ele ficou afastado um pouco na época. E obviamente que isso para um artista, gente, que usa o corpo, né, até para poder dançar e tudo mais, você ter um acidente dessa magnitude vai afetar não só a parte física, mas a parte mental do artista, né? Então eu acho que sim, essa trilogia, eu vou falar um pouco mais sobre esse acidente mais para depois, mas eu acho que essa cicatriz tem não só um significado de cicatriz física, mas cicatriz emocional também. Eu acho que tem um pouco essa pegada, tá? Então, assim, o BTS tem aí, né, gente, 10 anos de carreira, já passaram por muita coisa. Eles já passaram, inclusive, por mudanças até de conceitos, né,
Enfim, gente, 10 anos é muito tempo, né? E não é só 10 anos fazendo música juntos e vivendo juntos e tal. Bota aí mais alguns anos antes, sendo trainees, e eles já passaram por muita coisa, né? Então eu acho que todas as músicas, não só Dash Vitar, né? Tô falando todas as músicas do Suga como um todo, ele tenta colocar as experiências pessoais dele ali muito forte nas músicas dele, né? E eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse tom muito pessoal e até meio que de um pouco de protesto das músicas dele, sabe? Agora falando um pouco da Hajon, né? Hajon. Ela foi lançada tem aí uma semana, né? Mais ou menos. E por que eu tô falando dessas 3 músicas juntas? Porque o próprio Suga falou mesmo que era uma trilogia, então por isso que eu tô falando aqui, comentando aqui das 3 juntas, né? Ela também tem uma pegada meio misturando ali o antigo com o atual, porque o próprio significado da palavra Hajon é levantar a proibição, né? E também tem a ver com o uso de instrumentos de corda e tudo mais. Eu acho que tem muito a ver realmente o primeiro MV, o segundo MV, a primeira música, a segunda música. Ela também é uma música bem agressiva, uma música bem forte, né? Em tom de protesto mesmo. E, na verdade, ele tá interpretando dois personagens nesse MV, né? Que é meio que um malfeitor ali da sociedade, um bandidão e tal, não sei o quê. E um chefe de polícia, né? Então ele tá interpretando esses 2 personagens, né? Numa dualidade total ali. E ali ele vai falar na letra sobre um pouco de lutar contra a opressão mesmo, de lutar contra a censura, de ser a favor da liberdade, inclusive da liberdade de expressão mesmo, né? E assim, eu acho que... Gente, eu acho o Suga um artista que ele não só faz rap muito bem, o flow dele é maravilhoso, porque você consegue... mesmo que às vezes ele fale muito rápido, você consegue entender perfeitamente tudo que ele tá falando. Ele tem uma dicção maravilhosa. Não só o rap dele é muito bom, mas as letras têm sempre um significado muito forte, muito, muito intenso, né? Ele é um artista muito intenso, ele é um artista muito completo, canta bem, dança bem, as letras são maravilhosas. Então, por isso que eu tô falando que a tal da cicatriz não é apenas uma cicatriz, você entende? Não é só pra chocar as pessoas, é pra mostrar o quanto ele é uma pessoa vivida, o quanto ele é uma pessoa que tem muita experiência, entendeu? E a gente não consegue evoluir na vida sem a gente se machucar no meio do caminho, você tá entendendo? Então eu acho que tem muito dessa pegada mesmo, a tal da cicatriz. Mas a gente vê ali realmente o bandido e o mocinho ali em combate no MV, né? E um pouco dessa coisa mesmo, né? Da sociedade exigindo de você uma coisa e tudo mais, e você sendo proibido de várias coisas, opressão mesmo. Gente, a Coreia do Sul é um país, né? Vamos combinar que não é um país muito fácil de se viver, né? E os idols de fato vivem ali um regime bem complicado, né? A gente sabe disso, né? Nós somos K-popeiras, somos fãs dos caras, mas a gente sabe que os caras vivem ali num país que não é muito fácil e tudo mais. Então eu acho que assim, ter uma música que fale de ser contra proibições, de ser contra opressões e de ser a favor da liberdade faz todo sentido. E é isso, eu gostei muito desse MV, achei incrível, gostei muito dessa música, achei maravilhosa. E realmente tem tudo a ver com a primeira música. Então, pra resumir, eu acho que realmente é ali uma música que fala que ele tá se sentindo liberto neste momento de todo o julgamento que ele já passou, por todas as coisas ruins que ele já passou. Enfim, eu acho que é realmente uma música que fala do estado mental passado e atual dele mesmo. Ele já passou por um período em que ele se sentia mais preso mesmo, por conta de todo esse julgamento do público do coreano e tudo mais. Mas que hoje em dia ele tá liberto disso. Eu acho isso bacana, bem bacana mesmo. E antes da gente falar da última música, né, que é a Amígdala,
eu já explico logo de cara que essa é uma região do cérebro mesmo, né, uma parte do cérebro em que a gente processa a memória, né, e a questão da tomada de decisões e a nossa reação, as nossas respostas emocionais a algumas coisas. Então, eu acho que a letra tem tudo a ver com o título da música mesmo, assim. Só que esse MV em específico, antes de começar, por isso que eu tô querendo fazer esse aviso primeiro, porque aparece esse aviso no YouTube quando você entra nessa música, nesse MV, é que realmente a música, ela trata de questões bem de saúde mental mesmo, de se auto-machucar, tirar a própria vida, toca um pouco nesses assuntos. É uma música que também foi lançada agora, no final de abril, as duas músicas são bem recentes. Então, antes que dê gatilho em alguém, as imagens do MV ou o que eu vou falar, eu já tô avisando, porque esse aviso veio do próprio YouTube antes da música começar, né? Então me senti na obrigação de falar também sobre. Mas vamos então à terceira música da trilogia, que é a Amígdala, cujo significado eu já acabei de explicar, né? Que é uma parte do cérebro e tudo mais. E cara, realmente a música, ela tem uma... Deixa eu até ver se eu deixei as legendas aqui. Não, as legendas estão aqui estão ativas. A música realmente tem uma pegada muito introspectiva, bem diferente das outras duas músicas, no sentido de que até o próprio ritmo dela não é naquela coisa bem agressiva e chocante que nem as outras duas. Ela choca, mas ela choca de uma maneira diferente. A música é uma música mais calma e mais atmosférica, mas eu acho que o Suga, ele consegue interpretar muito bem. Gente, ele é um ótimo ator, né? Ele consegue interpretar muito bem no MV todos esses traumas que ele tem e como ele trabalha isso na cabeça dele, né? A letra fala muito da mãe dele, fala do pai dele, fala da saúde física e mental dele, da família dele, e de como isso afetou ele. Mostra claramente um acidente acontecendo ali no MV, que eu acho que é uma referência direta ao acidente que ele sofreu mesmo em 2020, como eu falei antes. Fala sobre essa questão de tomada de decisão da amígdala, né? Fala muito disso na letra, a questão das escolhas erradas, que às vezes ele pode se arrepender com escolhas erradas na vida dele e tudo mais. A tal cicatriz, a gente vê nesse MV como é que ele faz a cicatriz de fato no rosto, né? Dá pra ver que ele mesmo que causou essa cicatriz nele mesmo. Então, assim, eu acho de fato que é uma música que fala sobre como lidar com todos esses sentimentos, como lidar com as suas próprias escolhas, como você pode ficar preso a essas más escolhas e como você pode ficar... E como isso pode prejudicar toda a sua vida, como às vezes uma má escolha lá atrás pode prejudicar toda a sua vida e te afetar de uma maneira muito negativa. Então, assim, realmente mostra como ele tem dificuldade em fazer as escolhas certas, como organizar a mente. E ele fala que vai de fato tentar organizar melhor a mente dele, né? Mesmo depois de ter tomado todas essas decisões erradas e tudo mais. Gente, nenhum ser humano é perfeito, né? Eu acho que essa pressão que os idols sentem em ser seres perfeitos o tempo todo realmente afeta muito todos eles, sabe? Eu falei um pouco sobre isso até sobre a saúde mental dos idols e tudo mais, né? Eu falei sobre um pouco disso no meu outro vídeo que eu falei sobre o Moonbin, né? Enfim, falei sobre como a saúde dos idols tem andado meio... a gente tem realmente visto como é que isso tem afetado os idols de uma maneira muito negativa, essa pressão do público, a pressão das agências em ser perfeito o tempo todo. Gente, não tem como o ser humano ser perfeito. O ser humano, ele é feito de altos e baixos. O ser humano, ele é
construído por experiências boas e ruins, e a gente tem que tirar o lado bom das experiências ruins da nossa vida, né? Então eu acho que assim, se você realmente está precisando de ajuda, peça por ajuda, né? É importante você pedir por ajuda, por mais que você esteja ali mergulhado em emoções ruins. Você consegue ser resgatado, você consegue sair daquele momento ruim da sua vida, você consegue pedir ajuda e obter ajuda e tudo mais. Então eu acho que o MV e a letra de Amígdala é sobre isso, né? E antes de terminar esse vídeo eu só queria falar duas coisas. Primeiro que eu acho o sorriso do Suga lindo. Eu acho que ele tem uma beleza super exótica, assim, né? Ele não tem uma beleza comum, eu acho. Não acho, de fato. Eu acho que ele se diferencia um pouco dos outros coreanos, assim. Ele tem uma beleza diferenciada, eu acho. E essa beleza exótica dele me chama muito a atenção. Mas, assim, é porque de tanto enaltecer o talento dele, eu tinha que falar um pouco da beleza também, né? Mas, assim, agora voltando à questão do talento também, pra fechar mesmo, vendo como ele interpreta tão bem assuntos tão intensos nos MVs, por que esse menino não faz um dorama, gente? Porque se o Vi fez Hwarang, fez muito bem, obrigado, acho que o Suga tem todo o talento nato mesmo de fazer aí um dorama. Por que não, gente? Bota esse menino num dorama. Não precisa ser um dorama longo, que vai ocupar muito da agenda dele, não. Pode ser uma coisa curta, um doraminha aí de 8 episódios. Seria maravilhoso. Já deixo aí a deixa aí pra Big Hit, tá? Por favor, se vocês fizessem isso, seria maravilhoso, tá? Só digo isso pra vocês. Vocês estão perdendo aí um bom ator, tá? Mas tudo bem. Então, gente, só pra resumir bem aí, eu gostei bastante dessa trilogia, porque quando a gente soube de Dashwita um tempo atrás, a gente nem sabia que ia ter continuação disso em algum momento, né? É até interessante ver que tem continuação, né? Eu acho que isso só consolida na minha cabeça o fato de que o Suga é foda. Que eu escolhi muito bem o meu bias, obrigada. Gente, eu acho que na verdade toda a rap line do BTS é maravilhosa, né? Enfim, nós temos aí todos os membros do BTS são bem diferentes um do outro, né? Dá pra ver bem isso nos trabalhos individuais deles, mas eu acho que eles super se completam, são super talentosos estando juntos ou não, né? Eu acho que esse período aí militar em que tá deixando as armies tensas e aflitas, deles não estarem todos juntos, mas eu acho que tá sendo um momento até positivo para eles mostrarem as suas individualidades e mostrarem a sua arte, mostrarem como eles são talentosos também sozinhos, né? Eles não foram escolhidos para serem idols à toa. Eles são, de fato, muito talentosos em todos os sentidos, né? E todo o trabalho do Suga pra mim tem sido maravilhoso. Espero continuar aí acompanhando ele, estando no BTS ou individualmente, ou algo assim, né? Enfim. Então esse vídeo é sobre isso, tá, gente? É pra enaltecer o Suga. É pra enaltecer o BTS, mesmo que alguns dos seus membros estejam nesse período militar, né? E que as ARMYs continuem aí firmes e fortes, esperando o retorno dos meninos. Depois que todos eles cumprirem, de fato, aí esse período militar. Em 2025... Gente, 2025 tá ali, ó. Falta pouco, gente. Calma. Vamos respirar fundo aí. E enquanto isso, eles estão lançando várias coisas legais individuais, gente. Aproveita aí o momento aí individual de cada um. Deguste dos trabalhos dos seus bias, né? E não só, né? Dos outros meninos também. Porque como ARMY, eu também tô aí aproveitando o trabalho do J-Hope, aproveitando o trabalho do Jimin, de todo mundo, né? Enfim. Então, é isso, né? ARMYs, por favor, fiquem firmes aí nesse período. E eu vou continuar admirando o Suga, gente, porque Suga é demais. É sobre isso. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Super beijo e tchau, tchau.